Bom, a partir de agora, então, hoje é dia 22 de setembro, 19h33, e é mais uma das aulas dos protocolos do serviço de emergência. Hoje a nossa convidada é a doutora Thais Butelli, colega nossa do Hospital de Longa Data, ex-residente, atualmente médica contratada junto ao serviço de terapia intensiva, também coordenadora do time de resposta rápida, que nos apresentará o tema de foco em choque séptico, né? Então, Thaís, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que aqui tu representa o serviço de terapia intensiva, representa o time de resposta rápida, que são muito importantes no nosso dia a dia da emergência, essa nossa interface cada vez mais sólida e consolidada. Então, por favor, a partir de agora, nomes completos, cartão ponto, e a Thaís tem a contar de agora, 19h34, 30 minutos para a apresentação. Uma boa noite a todos e uma boa apresentação, Thaís. Boa noite, pessoal. Eu sou a Thais, médica contratada do Serviço de Terapia Intensiva. Como o Zé falou, filha da casa já há algum tempo e espero que a gente consiga contribuir um pouquinho com os protocolos aí da emergência. Eu estou à disposição para parar a aula a qualquer momento, caso vocês queiram tirar alguma dúvida no meio da apresentação. Então, acho que a gente vai iniciando por aqui. Eu vou iniciar com um caso clínico, que é um caso clínico que foi visto no TRR, mas que poderia ter sido visto na chegada da emergência também. O TRR foi chamado às 6 horas da manhã pelo enfermeiro do 8º Norte. A enfermeira relatava que o seu Júlio era um paciente da ortopedia, que havia feito uma cirurgia da perna esquerda e do braço direito e que estaria em segundo pós-operatório. Não tinha gatilho para o TRR, mas ela não estava gostando do jeitão dele naquele dia e perguntou se a gente podia avaliar o paciente. Estava mais prostrado, uma temperatura acima do que era o habitual dele nas últimas 48 horas e pediu para que a gente pudesse dar uma olhada. À beira do leito, ele se mostrava em regular estado geral, confuso, achava que estava na casa dos pais, que já haviam falecido. Tinha uma PA normal, uma frequência cardíaca um pouquinho acima do habitual, uma frequência respiratória também um pouquinho acima do habitual, saturava 93% em ar ambiente, tinha a febrícula já relatada pela enfermagem, e ao exame físico chamava atenção alguns crepitantes no lobo inferior direito e um enchimento capilar elevado de 5 segundos. A gente considera normal até 2. E aí a gente passa para um conceito recente de sepse que foi alterado ao longo dos anos, né, desde que se iniciaram os protocolos e os guidelines pelo Surviving Sepsis Campaign. Esse conceito foi mudando em 2016, publicado no JAMA, então veio um novo conceito que diz que a disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção, é o que caracteriza atualmente a sepse. Até então se via a sepse somente como um agente causador de alguma coisa no organismo. E a partir de 2016, então, se agregou a esse conceito a desregulação do sistema imune do hospedeiro diante de uma infecção como sendo o principal fator da sepse. Então, aí a gente tem o gatinho representando o que é a infecção e o que o organismo enxerga como sendo o gatinho um leão. Então, tem uma resposta desregulada ao tamanho da infecção presente. E choque séptico também teve uma mudança na definição em 2016, passando a ser definido como uma sepse associada a uma disfunção hemodinâmica e ou metabólico celular, capaz de aumentar substancialmente o risco de mortalidade. A partir desses conceitos, no Sepsis 3, também publicado no JAMA nesse mesmo ano, se sugeriu que pudessem se usar ferramentas para ajudar no diagnóstico de sepse. Essas ferramentas já eram usadas pelos intensivistas para fazer prognóstico dos pacientes, prognóstico de mortalidade. E a partir do sepsis 3, elas foram inclusas como parte do diagnóstico, isso gerou uma celeuma nos grupos de intensivista, emergencista,
mas acabou favorecendo bastante no sentido de que o diagnóstico precoce, que pudesse incluir essas ferramentas, facilitaria o manejo precoce do doente. Então, acabou ficando, e hoje a gente utiliza bastante. E para o emergencista, em seguida, já vou mostrar que tem um valor também diagnóstico importante. Então, essa ferramenta que vocês estão vendo na tela é o SOFA, uma ferramenta que a gente usa bastante tempo na UTI. A gente considera ali aqueles sistemas que estão à esquerda e eles contabilizam pontos. E a partir do número de pontos, a gente tem uma estimativa de mortalidade para aquele doente. E aí, no Sepsis 3, se publicou o Quick SOFA, que hoje é utilizado na maior parte das emergências como um favorecedor no diagnóstico de sepse. Ele considera 3 aspectos bem simples de serem observados, que é estado mental alterado, hipotensão menor do que 100 milímetros de mercúrio de sistólica e taquipneia, uma frequência respiratória maior que 22. Tendo 2 desses 3, já é considerado como suspeita de sepse e já desencadeia o protocolo. Isso facilita bastante o diagnóstico precoce. Então, voltando ao seu Júlio lá, ele tinha uma frequência respiratória de 24 e tinha estado mental alterado, ou seja, o Quick SOFA dele era 2. Se a gente fizesse o SOFA dele completinho, ele pontuava 5. Então, a mortalidade dele ficava ali menos do que 10%. Ele pontuava na relação PF, pontuava no Glasgow e pontuava em perda de função renal. E eu agreguei 2 coisas que o intensivista, especialmente o TRR, usam muito, tanto para prognóstico quanto para manejo do doente séptico inicialmente, que é a gasometria. A gente usa bastante o lactato da gasometria para nos guiar na reposição volêmica e usa também o Base Excess para os mesmos propósitos e também para identificar a gravidade do doente. Esse paciente tinha alteração desses 2 parâmetros, tinha um lactato de 2,8, quando o normal é até 2, e tinha um Base Excess de menos 8, quando o normal é 0. A mortalidade estimada dele era menor do que 10% pelos 2 critérios. Então, o diagnóstico ele mudou, a sepse deixou de ser definida como SIRS mais infecção e passou a ser definida naquele momento por um SOFA de 2 ou um Quick SOFA de 2 mais infecção. E aí eles sugerem um protocolo básico, em que a gente vai ver com detalhe depois, mas que a partir de um Quick SOFA de 2 ou mais, ou de um SOFA de 2 ou mais, a gente já pode abordar o paciente como um paciente séptico e, a partir daí, disparar o nosso protocolo de manejo. O protocolo sugerido no Sepsis 3 é muito simples. Ele inclui 2 bundles, ambos nas primeiras 6 horas, um nas primeiras 3 e o segundo nas primeiras 6, e eles vão ser detalhados na sequência. Mas, basicamente, nas primeiras 3 horas, o que a gente precisa fazer quando o doente chega e a gente tem o diagnóstico de sepsis suspeito é dosar o lactato, que a gente sempre faz com gasometria, coletar culturas antes de iniciar o antibiótico, iniciar o antibiótico na primeira hora, de preferência depois da coleta das culturas, iniciar a ressuscitação volêmica. E a partir daí, com medidas dinâmicas de resposta, a gente evolui para um segundo momento em que a gente define se usa ou não vasopressor e se a gente remede o lactato nas próximas 3 ou 4 horas, completando então o bundle de 6 horas do Surviving Sepsis Campaign. O diagnóstico microbiológico e de fonte de infecção, ele é muito importante, uma vez que nos permite depois descalonar os antibióticos e saber qual o patógeno mais provável para aquela fonte de infecção. Então, a orientação é que se colete 2 sets de hemocultura, assim que possível, antes de iniciar os antibióticos e de preferência nos primeiros 45 minutos. E que se colete cultura de sítio suspeito. Por exemplo, o paciente chegou com uma suspeita de meningite, que se colete líquor, chegou com uma suspeita de infecção urinária, que se colete EQU. E que se faça a imagem dos sítios suspeitos, né? Ou seja, está com uma suspeita de pneumonia, como o seu Júlio, é premente uma indicação de um raio-x de tórax.
Os antimicrobianos, por sua vez, eles devem ser iniciados sempre na primeira hora, e ali no lado a gente vê um gráfico clássico que foi publicado lá em 2006, que mostra que a cada hora de atraso a gente perde 7,6% de sobrevida. Então, por isso que existe sempre essa recomendação de quanto mais precoce possível, melhor e menor a mortalidade. O antibiótico prescrito ele deve ser de amplo espectro, mas deve considerar a epidemiologia local. Ou seja, se eu tenho um paciente que veio da comunidade e nunca internou, eu não preciso dar meropenem para esse paciente, porque a probabilidade é que ele tenha um pneumococo e veio da comunidade, então o amoxiclavulanato deve dar conta desse paciente. Então é de amplo espectro, mas não é de espectro nosocomial. A gente tem que ter ideia de que virulência e resistência são coisas bem diferentes. Esse antibiótico ele tem que ser passível de descalonamento, caso na cultura a gente tenha um germe que seja mais sensível do que o antibiótico que a gente deu. Deve ter uma duração em torno de 7 a 10 dias, com permissão para tempos maiores em infecções que demoram para resolver, ou menores em infecções que se resolvem muito rápido, como infecção urinária baixa, pielonefrite. E aí tem um questionamento do papel da procalcitonina, né, que alguns hospitais usam como diagnóstico e como acompanhamento da resolução da infecção, e ela pode nos guiar, se ela está em descendência, ela nos indica que a infecção de fato está recrudescendo. Então, nos ajuda nesse sentido. A gente não usa no hospital de clínicas. Quanto à ressuscitação volêmica, a orientação é sempre de usar cristalóide no hospital de clínicas, especialmente no serviço de terapia intensiva, a gente dá preferência ao Ringer lactato, que tem menos sódio por litro e menos cloro, portanto não gera acidose hiperclorêmica e não gera hipernatremia. Então a gente opta sempre pelo Ringer lactato. E em raros casos em que é necessário uma ressuscitação volêmica ampla ou pacientes que não podem receber grandes volumes de cristalóide, a gente pode usar albumina 5%. Os hidroxetilamida estão proscritos, não são mais utilizados, nenhum tipo de starch está indicado em ressuscitação volêmica, então a gente fica mesmo com os cristalóides. O volume, ele é sempre feito em bolos, nunca em infusão contínua. Aquelas prescrições que a gente enxerga de vez em quando, 150 ml hora para correr em 10 horas, isso não serve para ressuscitação na sepse. A ressuscitação que é feita na sepse, ela é feita em bolos. A gente dá 30 ml por quilo em bolos, de preferência em 15, 20 minutos após a chegada do doente, identificação da sepse. E aí a gente tem várias possibilidades de avaliar a responsividade ao volume e guiar terapêuticas adicionais. Dependendo se a gente tem aí já uma linha arterial instalada ou se a gente já tem um acesso venoso central instalado, depende do que a gente já tem de device invasivo instalado, a gente pode guiar a terapêutica adicional além dos 30 ml por quilo. O objetivo da ressuscitação volêmica é de alcançar uma PVC entre 8 e 12, e para isso a gente precisa, então, do catéter venoso central, alcançar uma PAM acima de 65 milímetros de mercúrio, uma diurese de 0,5 ml por quilo por hora nas primeiras 2 horas, uma saturação venosa central maior do que 70 e clarear aquele lactato que a gente dosou lá no início, se ele tiver elevado. Então, se eu tenho um paciente que chegou para mim hipotenso ou com lactato elevado e eu faço os 30 ml por quilo de volume em cristalóide, o meu objetivo para aquele paciente vai ser recuperar a PAM, alcançar a saturação venosa que eu quero e a PVC que eu quero, entender que o volume de diurese para aquele volume de cristalóide que eu dei está adequado e clarear aquele primeiro lactato que estava elevado. Se, apesar da ressuscitação volêmica, eu não consigo alcançar o meu objetivo, eu passo a depender do vasopressor para me auxiliar no manejo hemodinâmico. A noradrenalina é, de fato, vasopressor de escolha, ela faz mais vasoconstrição do que os outros vasopressores, e no manejo inicial do choque séptico, ela é o vasopressor de escolha.
A gente deixa adrenalina e vasopressina como segunda opção e sempre associados à noradrenalina, quando se percebe que uma dose moderada de 0,2, 0,3 de noradrenalina não está sendo suficiente para o manejo hemodinâmico do doente, a gente já pode associar a vasopressina ou adrenalina como segundo vasopressor. E a dobutamina entra como adjuvante, de preferência se a gente tiver algum indicativo de que há disfunção miocárdica associada. Hoje, como na emergência aí, em todos os CTIs, a gente tem a disponibilidade do eco e tem a maioria dos profissionais que trabalham nesses locais treinados para fazer um ecocardio beira-leito básico, para ver se tem disfunção miocárdica associada, a gente pode guiar o início da dobutamina pelo ecocardiograma, né? Então, se tem disfunção miocárdica depois da ressuscitação volêmica, já com vasopressor prescrito, a gente pode considerar o uso da dobutamina. Em alguns casos bem selecionados, em que a gente utiliza o ecocardiograma, não entende muito bem o porquê da disfunção miocárdica, não sabe se ainda cabe volume ou não, a gente pode lançar mão do catéter de artéria pulmonar, ou vulgo Swan-Gus, que se usou tanto no passado e que hoje se usa com menos frequência, mas ainda se usa nos CTIs nesses casos bem selecionados. E lembrar sempre que a linha arterial e o acesso venoso central, eles são indicados sim, sempre que se usa qualquer tipo de vasopressor, seja para coletas sequenciais de gasometria, seja para um manejo hemodinâmico mais adequado, com uma PAM contínua, em que a gente pode ir guiando as coisas a partir daí, seja para cálculo de delta PP, para ver ressuscitação volêmica adicional, e o acesso central vai nos guiar naquelas coisas da saturação venosa central e PVC também, que ainda estão indicadas pelo sepsis 3. Aqui tem duas tabelinhas que vão ficar registradas aí para vocês, são as diferenças dos vasopressores. A gente gosta bastante dessa tabela no CTI, elas mostram quais receptores são ativados por cada vasopressor, quando se usa, quais são os efeitos colaterais mais comuns. A gente tem essa tabelinha bem presente no CTIs e acho que é bem legal de ter para guardar, assim. E aí tem os efeitos também de inotropismo e vasoconstrição conferidos pela noradrenalina, vasopressina, milrinone, vai ficar registrado para vocês olharem depois também. Daí a gente passa para aquelas coisas mais alternativas, né? O corticoide, que muita gente se questiona se deve ainda usar ou não, é bastante controverso. Ele não deve ser utilizado de rotina e há uma orientação de que se há uma falha no vasopressor em alcançar o objetivo hemodinâmico que se quer, a hidrocortisona pode ser considerada. No CTI, a gente usa 50 miligramas de 6 em 6 horas, nas primeiras 48 horas, até que se consiga um manejo hemodinâmico adequado e até que o vasopressor saia. Uma vez que o vasopressor saiu, a hidrocortisona é retirada. Se a gente fica com a hidrocortisona mais de 7 dias, lembrar que a retirada tem que ser gradual, não pode ser súbita, para não gerar insuficiência adrenal relativa. A gente usa. Alguns médicos intensivistas são contra o uso, outros são um pouco mais liberais, mas ainda se usa no CTI, especialmente para choques com doses crescentes de vasopressor. Os hemoderivados já geraram bastante confusão também lá no início, quando houve a primeira publicação, sendo bastante restritiva ao uso dos hemoderivados, e depois tanto intensivistas como emergencistas foram se adaptando a transfusões cada vez mais restritivas, e hoje a gente tem bem claro que a transfusão só deve ser realizada num paciente hemodinamicamente instável, com dose de vasopressor crescente, se a hemoglobina tiver menor do que 7. Claro que alguns casos com pacientes cardiopatas isquêmicos, pacientes mais graves com insuficiência cardíaca, que já tem déficit de oxigenação celular, isso pode ser um pouco mais alargado. Mas, em geral, a gente é bem restritivo e, às vezes, a gente tolera até 6,5, 6 de hemoglobina dentro do CTI, entendendo que as transfusões são muito mais maléficas do que benéficas quando não são efetivamente necessárias.
Os plasmas e hemocomponentes derivados para correção de provas de coagulação não são utilizados, eles só são utilizados se houver algum tipo de sangramento e suspeita de choque hemorrágico associado, e a gente nem solicita TP e KTTP em pacientes se a gente não suspeita que haja sangramento. E as plaquetas, transfusão de plaquetas, também não são indicadas se o paciente tem mais de 10 mil plaquetas e não tem nenhum sinal de sangramento. Aí a gente chama atenção, caso o paciente vá para alguma cirurgia de grande porte, se considera transfusão abaixo de 50 mil e se vai fazer PL também. Em outros casos, não. O que nunca se usa, selênio, que já esteve na moda em algum momento ali em 2017, já houve alguns estudos pequenos que tentaram colocar o selênio como um adjuvante para o tratamento da sepsis, isso caiu por terra. A proteína C recombinante, que foi usada por algum tempo também e depois proscrita, não é mais nem fabricada. Imunoglobulinas, e mais recentemente caiu completamente por terra o uso de bicarbonato, mesmo em soluções isotônicas bicarbonatadas, especialmente se o paciente não tem uma acidose grave ameaçadora à vida. Claro que se o meu paciente chega com choque séptico, com 6,8, 6,9 de pH, e um bicarbonato de 6 e um base excess de menos 18, e ele tem risco de parada cardiorrespiratória por acidose grave, eu posso utilizar a solução bicarbonatada isotônica, mas são casos muito específicos e não deve ser uma rotina. Então, depois a gente passa para coisas de terapia intensiva mesmo, que eu só vou dar uma passada para vocês entenderem o que a gente faz. A gente guia sempre a sedação por alvo, usando alguns protocolos e usando BIS, que mensura a atividade elétrica do cérebro, então é sempre bem baseado em alvo. O bloqueio neuromuscular ele é utilizado somente em SARA grave e pelo menor tempo possível. A ventilação mecânica tem que ser sempre protetora, e aí eu deixei os parâmetros aí para depois vocês consultarem, mas o principal é que a gente tenha hoje uma driving pressure menor que 15, um platô menor que 30, com volume corrente menor possível. Manobras de recrutamento, caso necessário. Terapia de substituição renal, quando o paciente evolui com insuficiência renal aguda, oligúrica ou anúrica e urgência dialítica, também são feitas para choque séptico. O controle glicêmico hoje ele não é restrito como ele era anteriormente, a gente permite uma glicemia até 180 como alvo, e a partir daí, se seguir com uma glicemia elevada, a gente pode usar protocolo com bomba de insulina, e temos protocolo institucional para isso, que guia o ajuste da bomba de insulina a cada hora, dependendo da glicemia. E a nutrição, a gente sempre prefere a via enteral, entendendo que esses pacientes não precisam ser nutridos rapidamente, que nas primeiras 24 horas a gente tem que ressuscitá-los, porque o intestino não absorve quando está chocado, e que a gente tem 7 dias para alcançar o alvo nutricional, então não tem que ter pressa, urgência de iniciar o suporte nutricional. Quando o paciente está hiperglicêmico, a progressão da dieta é mais lenta, e a gente não usa arginina, glutamina, nenhum imunomodulador adicional à nutrição. Isso também foi proscrito. Lembrar sempre das profilaxias de TVP e TEP. Desde o último consenso, a enoxaparina é a droga de escolha se o paciente tem uma função renal normal. Heparina não fracionada 2 vezes ao dia é a segunda droga de escolha, não se usa mais 3 vezes ao dia. E a combinação com métodos mecânicos de compressão venosa é recomendada nos casos de choque séptico. Para a úlcera de estresse, a gente usa o omeprazol de preferência, com relação à ranitidina, e sempre que houver ventilação mecânica e ou coagulopatia, está indicada a profilaxia da úlcera de estresse. Então, finalizando o caso do seu Júlio, a gente coletou hemoculturas, coletou escarro, fez um raio-x de tórax nos primeiros 45 minutos, iniciamos uma reposição de Ringer lactato em bolos na primeira hora, ele recebeu 2.000 ml,
Iniciamos cefepime empírico, porque ele estava internado há mais de 72 horas e é o protocolo do hospital. 30 minutos depois ele seguia confuso, estava mais hipotenso, mais taquicárdico, tinha piorado o padrão da ventilação, o enchimento capilar estava pior e a gasometria dele tinha um base excess de -6 e um lactato de 2,6, não estava bem ainda. A conduta indicada, então, foi iniciar o vasopressor e encaminhar o paciente ao CTI. 2 horas já no CTI, após a primeira avaliação do TRR, ele seguia confuso, já havia sido instalado acesso central e linha, a PAM já estava no alvo, a frequência cardíaca já tinha caído e ele tinha uma dose moderada de vasopressor. Frequência respiratória melhorou um pouco, saturação subiu um pouco, mas estava precisando já de algum oxigênio. Enchimento capilar tinha melhorado, a diurese estava aquém do alvo ainda, tinha HGT normal, estava febril. Na avaliação dinâmica com ecocardiograma e medida de PVC e saturação, a gente já tinha alcançado o objetivo, não parecia caber mais volume. Tinha uma veia cava inferior sem variação, a PVC era 13 e a saturação venosa já estava normal. Foi coletada uma nova gasometria nesse momento que havia melhorado, já estava quase normal. Foi mantida a conduta e seguiu-se com vigilância ventilatória da diurese, que era o que ainda preocupava, e ele foi colocado em NPO. No outro dia, então, ele já estava mais confuso, já estava menos confuso, já sabia onde estava, já tinha sido desligada a nora há 2 horas, PAM no alvo, frequência cardíaca melhor, enchimento capilar normalizou também o padrão ventilatório, a diurese ainda era reduzida, mas a creatinina já estava melhor, ele seguia em NPO, o HGT seguia normal e ele seguia febril. A nova gasometria era absolutamente normal. Nesse dia, então, se revisou as culturas, estava crescendo bacilo grão-negativo na zemo, se manteve o antibiótico, se liberou a dieta com parcimônia, geralmente se libera uma dieta líquida em pequeno volume, e se combinou que ele permaneceria no CTI por mais 24 horas. No dia seguinte, ele estava recuperado, com a creatinina em descenso, tinha tolerado a dieta VO, a diurese tinha recuperado bem, estava até poliúrico, que é o basal que a gente considera, e nas revisões de culturas tinha um pneumococo sensível ao moxiclavulanato. Então, nesse momento, ainda no CTI, se trocou o antibiótico, se descalonou e se deu alta do CTI para o seu Júlio. Então, o seu Júlio nos alerta para algumas coisas, para que a gente valorize sempre o que a enfermagem nos informa. O TRR tem na enfermagem o maior parceiro das enfermarias, então, sempre que a enfermagem diz que o jeitão não está bom, a gente respeita muito. A gente usa sempre ferramentas o mais simples possível à beira do leito para diagnóstico precoce, porque assim como na emergência, o TRR não dispõe de acesso venoso central e linha arterial na hora para fazer as mensurações. A gente segue os bundles indicados pelo sepsis 3, porque nos auxilia muito no sentido de não esquecer nunca do essencial. A ideia é agir imediatamente diante dos resultados que se obteve e confiar sempre nas hemoculturas e culturas que se pediu. E espero que a gente nunca se esqueça de que o paciente que a gente atende tem uma história e tem os seus amores, de que um de nossos familiares podia estar no lugar dele e a gente deve tratá-lo como gostaria que se tratassem nossos familiares, de que ouvir a equipe multiprofissional pode salvar vidas, isso é uma premissa do TRR, e de que a gente sabe muito pouco sobre o que acontece dentro de cada corpo humano. Então, a gente não pode deixar de duvidar e questionar e reavaliar mais uma vez, e eu acho que isso vale tanto para o TRR quanto para o emergencista. E lembrar sempre que a empatia pode salvar vidas. Quando a enfermeira nos ligou lá e disse que o paciente não tinha gatilho, a gente podia ter dito, olha, se não tem gatilho, eu não vou ver. Mas como a gente gostaria que um familiar nosso fosse visto, se a enfermeira entendesse que ele estava com um jeitão diferente, a gente baixa a cabeça e diz, não, vamos lá ver, porque ela deve ter razão. E ela tinha razão e o seu Júlio voltou para casa 5 dias depois, porque a enfermeira não gostou do jeitão dele. Então, que fique essa mensagem, era o que eu gostaria de deixar para vocês e a mensagem que o TRR traz hoje para vocês.
Muito bom, Thaís. Parabéns pela apresentação. Acho que a gente tem aqui uma oportunidade de conversar sobre vários tópicos, e eu lembro bem quando a gente implantou na emergência, desde o acolhimento da enfermagem, na classificação de risco, o que é SOFA, depois a capacidade que a gente tem de pintar o paciente como protocolo de sepse, que ele fica sinalizado no sistema, o alerta que se dispara para a enfermagem em relação à aferição precoce dos sinais vitais, o alerta para a farmácia, e depois eu vou pedir para o Daniel comentar um pouquinho sobre isso, que está aqui conosco na reunião, da questão da dispensação mais precoce possível dos antimicrobianos, a coleta dos culturais, exames laboratoriais, uma unidade vermelha do ponto de vista mais organizada e mais humana para que a gente possa acolher esse paciente, onde o tempo é fundamental. E aqui a gente tem falado muito de tempo. O tempo do microbioma aguda, o tempo do AVC e o tempo da sepse. Tempo é vida, tempo é fundamental para nós. Tá? Então, eu queria começar, eu fiz uma série de questionamentos meus aqui, mas alguns deles eu já respondesse de prontidão. Eu queria primeiro comentar com a equipe, pedir primeiro o comentário da equipe de enfermagem, das colegas que estão aqui conosco, enfermeiras ou professoras, em relação ao acolhimento e à aplicação do QSOFA no momento em que nós acolhemos o paciente suspeito lá na frente. Eu queria que vocês comentassem, e depois, se o Daniel também pudesse fazer algum comentário conosco. Eu lembro da última vez que eu li o nosso levantamento de tempo, teve um momento, pessoal, antes da implantação do Lean, que nós tínhamos 6 horas de atraso para a administração de antimicrobianos na emergência. Tá? Depois da implantação do protocolo de sepse na instituição, do protocolo de sepse na emergência, e também da estratégia Lean de atendimento, nós reduzimos isso para 1 hora, em torno de 1 hora, o nosso tempo de administração, que é o tempo ideal da literatura, mostrando que a emergência organizada desde a porta e com todos os seus atores participando junto, faz toda a diferença. Então, eu deixo agora a palavra com a enfermagem primeiro, e depois, por favor, com o Daniel, nosso farmacêutico. Posso falar um pouquinho, Thaís? Tudo bom? É a prof. Maria Luísa. Queria te agradecer, sempre parceira, pela tua exposição, e dizer que eu penso muito no cuidado como tu pensa, que ele tem que ser empático, que a gente tem que se colocar no lugar do outro, pensar que pode ser um familiar. Então, eu acho que tu está certíssima, né? E isso que a gente prega muito na enfermagem, na graduação com os nossos alunos. E eu vou deixar para o Maicon falar um pouquinho do nosso, né, de como está o nosso atendimento na emergência, que o Maicon é o nosso representante no grupo de sepse, e depois a Michelle, se quiser falar também, que hoje ela é professora, mas há um pouco tempo atrás ela era enfermeira da emergência e participou da construção do protocolo, foi bastante ativa, tá? Eu te agradeço muito, esse alinhamento do cuidado é super importante. Acho que a gente tem que fazer isso todo ano e repetir, porque as coisas mudam muito, tá bem? Fica o meu agradecimento em nome da enfermagem da emergência. O Maicon está aí conosco, Maicon? Oi, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Thaís pela excelente apresentação. Acho que clareou bastante coisa para nós ali da emergência, né? Trouxe uma realidade que o TRR tem e que não é muito diferente do que a gente vive ali embaixo na emergência também. Falar um pouco em relação à enfermagem ali, como que a gente começou tudo isso. Acho que o Zé lembra e pode também trazer para, né, colaborar com a gente. Acho que foi lá em 2016, a Michelle pode me corrigir se eu estiver errado, com o auxílio do Qualis, na época, onde a Helena Barreto estava representando, ela veio até a emergência para nós estudar melhor como a gente poderia trabalhar a questão da sepse na emergência, porque nós não tínhamos números documentados e o tempo também da dispensação, da administração do antibiótico. Nós tínhamos que organizar isso de forma melhor, né,
para que o nosso paciente pudesse ser visto também e atendido de uma maneira adequada. Eu lembro que inicialmente a gente começou com um projeto piloto, que a gente fez por um período de 3 meses, acho que 3 meses, se eu não me engano. Isso. Uhum. Onde a gente, com o auxílio da farmácia, a gente tentou ver qual era o tempo que o paciente demorava para receber o primeiro antibiótico dele, desde o início, desde a chegada dele à emergência, desde o cadastro, né? Ele fazendo o cadastro lá com o administrativo até o antibiótico ser administrado e checado na prescrição. E isso nos surpreendeu porque era um tempo muito elevado, né? Um tempo elevado demais. Nós tínhamos também uma lotação bem mais alta do que temos hoje, né? Gerávamos em torno de 140 pacientes na emergência na época, né? Então, realmente, era mais difícil de nós buscar esse doente no meio de tantos ali, né? Com as novas diretrizes que o Survive CEPS trouxe lá em 2016, a gente pensou, nós sentamos e, né, em reunião, o que nós poderíamos melhorar, né? Nós utilizaríamos qual score, né? Qual ferramenta, o que era mais adequado, o QuickSofa, Mills, NILS, entre outros scores disponíveis, né? Optamos, então, por tentar o uso do QuickSofa, né? Foi uma luta, digamos assim, porque inicialmente o sistema ele era diferente do que é hoje, era outro sistema na época, né? O enfermeiro ele avaliava o paciente que chegava com algum sinal de infecção e aplicava o QuickSofa. Esse QuickSofa era escrito no prontuário, era sinalizado para o médico para tentar priorizar esse atendimento. O médico atendia, escrevia lá na prescrição do antibiótico, protocolo de sepse, isso gerava um alerta lá para a farmácia que tentaria dispensar o antibiótico o quanto antes, né? Eram muitas etapas, digamos assim, mas com essa mudança nós conseguimos diminuir muito o tempo de administração dos antibióticos, fazendo com que se percebesse que sim, né, tínhamos que manter isto, né, tínhamos que manter isto e talvez tentar aos poucos, com o auxílio do sistema, melhorar isso. Hoje temos um sistema muito mais adequado, que facilita muito o atendimento, né? Hoje o QuickSofa está informatizado no nosso sistema, ele é automaticamente calculado através da aferição dos sinais vitais e avaliação do nível de consciência pelo enfermeiro na classificação de risco, e se realmente ele pontuar 2 ou mais que 2, ele já é sinalizado com a cor roxa, né, que dispara vários gatilhos ali, tanto para a equipe médica quanto de enfermagem, inclusive a farmácia, né? Eu acho que melhorou muito, sim, melhorou bastante. O Manchester também ele veio melhor, veio mais atualizado, veio mais focado para a questão da sepse. E eu acho que realmente essas mudanças, né, ao longo desses anos acho que só acrescentaram para nós na emergência, né? Nós tínhamos o Rafael Nicolaides, que também fazia parte do Pix, e ele auxiliou muito a gente também, né, até a gente chegar a esses parâmetros e dados que a gente tem hoje, né? Eu acredito que a enfermagem sim está mais sensível e já entende que a sepse deve ser tratada assim como outros protocolos, né? Como o protocolo do AVC, o protocolo do infarto, eles têm certa prioridade, né, em relação a algumas outras coisas. Acho que a sepse também, ela veio e se enquadra e veio junto com esses outros protocolos. Eu acho que a gente está no caminho certo. Importante esse teu relato, Maicon, para ver realmente tu traçaste um histórico. Eu acho que é legal também comentar esse histórico para o pessoal que está menos tempo conosco e que está vendo agora a emergência nessa formatação, que a gente passou por uma série de etapas e o quanto a gente avançou, e a gente só tem que agradecer a todos os participantes da direção, a TI, enfim, vários atores aí que nos ajudaram a construir esse processo, né?
Daniel, podia comentar um pouquinho, por favor, a questão da dispensação dos antimicrobianos, rapidamente? Está nos ouvindo, Daniel? Enquanto enquanto ele tenta se conectar, eu vou aproveitar, Thaís, e vou te colocar, eu vi que tu colocaste a questão da reposição volêmica inicial, né? O tipo de solução escolhida, acho que isso foi um dado bem importante, que a gente já tem bem consolidado na literatura, e eu vi que depois tu comentaste na avaliação do seu Júlio ali, do nosso paciente, a questão do uso também da ecografia na avaliação da reposição volêmica, né? Queria que tu comentasse um pouquinho em relação conosco, em relação à ecografia e point of care, que a gente usa muito na emergência, em relação aos cuidados da reposição volêmica e o uso da ecografia, Thaís, por favor. Então, Zé, uma vez que a gente dispõe agora de ecografia, tanto no CTI quanto na emergência, esse método diagnóstico e de avaliação dinâmica nos auxilia muito em vários aspectos, especialmente na reposição volêmica. Anteriormente, a gente tinha medidas indiretas de enchimento venoso que a gente utilizava e que hoje, dinamicamente, com ecocardiograma e com eco de vasos, a gente consegue predizer melhor se aquele paciente ainda tem indicação de ser responsivo a volume ou não. Basicamente, no CTI, a gente usa duas coisas para avaliação de volume extra após a ressuscitação volêmica inicial, que é a mensuração da veia cava inferior, que a gente considera que haja responsividade, uma vez que haja uma variação entre inspiração e expiração maior do que 25%, a gente faz essa medida na INS e na ES, e quando há essa variabilidade, a gente considera que haja responsividade à ressuscitação volêmica adicional, e a gente usa bastante dois outros métodos indiretos, além desse, que são o passive leg raising, que o paciente deitado 0 grau, a gente eleva as duas pernas 45 graus e mantém elas elevadas por 45 segundos a 1 minuto, e se há um aumento da pressão sistólica ou da PAM maior do que 20%, isso também é um outro dado que indica responsividade volêmica, e o delta PP, que é a variação da pressão de pulso calculada entre os picos de pressão da linha arterial, que quando maior do que 13% também indicam responsividade volêmica. Então, são os três métodos que a gente usa com bastante frequência para indicar que existe a possibilidade que aquele paciente ainda responda a volume. Isso não quer dizer que ele ainda precise de volume, né? Acho que a gente tem que ter bem claro de que responder e precisar, existe uma grande diferença entre as duas coisas. Eu posso ter um paciente que ainda é responsivo a volume, mas que eu não preciso mais fazer volume nele, porque ele já alcançou seu objetivo. E se ele já alcançou seu objetivo, a estratégia restritiva é a que a gente adota atualmente, uma vez que a gente sabe que o volume extra pode infiltrar pulmão, especialmente nos pacientes com capilaridade aumentada e com evolução para SARA. Então, a gente é bastante restritivo com a ressuscitação volêmica e guia por metas mesmo, e quando alcançadas as metas, a gente não faz volume extra para não haver mais prejuízo do que benefício. Mas respondendo a tua pergunta, então, a eco a gente usa para distensibilidade de veia cava inferior, é o que a gente mais usa para avaliar a responsividade volêmica hoje no CTI. Perfeito. O Daniel está com algum probleminha no computador, ele já respondeu aqui para a gente, concordando com o que o nosso enfermeiro Maicon falou, né, expôs, e que é muito importante, enfim, a gente manter essa medida toda dos tempos, relembrar as equipes que esse processo é um processo complexo, né, e que todos nós fazemos parte desde a identificação precoce do paciente até disparar todos os alertas no cenário da sepse, né. Outra coisa, Thaís, que eu queria te perguntar, falando de vasopressor, tá? Eu tenho lido agora, inclusive eu recebi hoje do Critical Care mais um artigo falando em relação à noradrenalina, né? A gente sabe
o quanto a gente caminhou até chegar na noradrenalina, o quanto a gente usou outras drogas mais antigas até chegar nela, né? E sabemos também que é aquele cenário de que, em algum momento, sempre os questionamentos vêm, eu acho que a gente acaba evoluindo quando se tem um questionamento, principalmente com marcadores de perfusão tecidual e marcadores celulares, como estão sendo medidos no cenário da sepse, né? E a noradrenalina, ela tem sido colocada como uma droga que pode, quando usada por doses muito elevadas e por um período prolongado, ela pode disparar uma série de mediadores inflamatórios, entre aspas, nocivos, para a própria resposta imune do paciente, né? Então, a gente sabe o quanto é importante, o quanto a gente deve ter uma PAM no alvo, né, Thaís? Eu queria que tu comentasse em relação a isso, em relação ao uso persistente dessa droga, ou o fato da gente, enfim, trazer esse alvo um pouquinho mais para baixo. Queria que tu comentasse isso um pouquinho. Não, é bem isso, Zé. Eu tenho um estudo de 3 anos atrás em que eles compararam o uso de noradrenalina para o alvo de 85 de PAM versus 65 de PAM. E viram que nos pacientes em que se objetivava os 85 milímetros de mercúrio de PAM, havia uma cascata inflamatória com geração de interleucina 6, interleucina 1 e uma cascata de gerações de outros mediadores inflamatórios bastante maior, com elevação de proteína C reativa e piora de desfecho. E a partir daí, juntando com outros estudos menores, se estabeleceu um alvo mais baixo, de 65 milímetros de mercúrio, que é o objetivo atual utilizado em terapia intensiva, exceto para casos muito específicos, como pacientes com hemorragia subaracnoideia, que precisam de uma PPC maior, e daí a gente joga isso um pouco mais para cima, joga para 75, ou pacientes com AVC isquêmico, que também precisam de um alvo um pouco maior. Fora pacientes muito específicos, e quando a gente fala especificamente para choque séptico, o alvo é 65 milímetros de mercúrio, e a gente é bem chato com isso. Se a gente enxerga que tem uma noradrenalina ali a 0,15, o paciente está com 72, 75 de PAM e a gente vê que não estão reduzindo o vasopressor, o intensivista ele é muito chato em solicitar a redução do vasopressor e manter estritamente a PAM em torno de 65. A gente não costuma ver muito efeito adverso do uso de noradrenalina em CTI. A gente tem pacientes que usam por 5, 7, 8 dias, às vezes, em choques mais prolongados, mas as doses de noradrenalina, elas dificilmente passam de 0,4, 0,5 micrograma quilo minuto. A maioria do choque séptico, ele não chega a esse nível para ter resposta. E a maioria de nós hoje, já quando a noradrenalina chega no nível de 0,25, 0,3 micrograma quilo minuto, já considera associação ou da hidrocortisona em dose de estresse, considerando a insuficiência adrenal relativa, ou até mesmo do segundo vasopressor, que a nossa escolha atual é vasopressina, e não tem diferença de desfecho para adrenalina, é só uma utilização institucional mesmo, a gente usa vasopressina como associação, e vai com a vasopressina até 0,04 unidade por minuto. Então, o álcool, ele tem que ser estrito mesmo, a gente tem que ser chato com isso, existem vários estudos comprovando a geração de cascata inflamatória com doses altas de noradrenalina, ela tem que ser somente o suficiente para manter perfusão, e já se sabe que para manter perfusão 65 de PAM é suficiente, então não tem por que usar níveis supraótimos de PAM. Perfeito. Um outro questionamento, antes de eu abrir aqui para os colegas também, que eu queria aproveitar e também aproveitar e ver a opinião da enfermagem, é a questão da nossa monitorização da linha arterial na emergência, né? O uso da linha arterial. Então, uma oportunidade para a gente também esclarecer dúvidas, avaliar do ponto de vista técnico, de equipamentos. Eu queria que vocês comentassem. E um outro dado interessante que tu trouxesse, que eu acho que é algo realmente importante, é a questão também da não pressa da sondagem nasoenteral e do suporte enteral tão rápido e tão precoce, que a gente também era de uma escola que o quanto antes a gente nutrisse os enterócitos era melhor para os desfechos, né? E a gente sabe que isso também se modificou. Então, eu queria só, da enfermagem, por favor, que vocês comentassem alguma coisa
em relação à monitorização dos pacientes, a módulo de PAE, linha arterial, alguma dificuldade, alguma coisa que a gente possa melhorar, por favor. Não sei se o Maicon quer comentar, a Michele, algum dos colegas que fazem mais a unidade. Oi, Zé. Tá dando para ouvir? Michele, diga. Oi, Michele, a gente ouve bem. Tranquilo. Oi, Thaís, tudo bem? Parabéns pela tua aula, excelente, adorei. Então, assim, eu saí da assistência em agosto, mas eu acredito que isso já fazia parte da nossa assistência ali na unidade vermelha, né? A realização de PAM em alguns pacientes, principalmente pacientes em choque séptico, enfim, já fazia parte da nossa prática. Acredito que em relação aos monitores ali dentro da unidade vascular, a gente trabalha com o Domus, não tem nenhuma, até o Michael pode contribuir depois que eu saí de agosto para cá, mas a enfermagem já parte do princípio que utiliza a PAM ali, não tem nenhuma dúvida, assim. O que, claro, os cuidados são diferentes de dentro da terapia intensiva, né? Ali na emergência, pela dinâmica de trabalho, às vezes fica um pouco mais complicado de manter a PAM, pode acontecer algum acidente assim, mas na maioria das vezes em que é utilizado, acho que a enfermagem acaba trabalhando bem com essa nova tecnologia, assim, nova que eu digo, né, ali dentro da emergência. Os monitores também são ótimos ali, né? Maicon, algum comentário só para a gente encerrar esse tópico e abrir para mais perguntas, por favor? Não, acho que é isso aí, isso que a Michele ela já comentou. Acho que para a enfermagem, assim, não tem muito mistério, né? Os monitores, eles são compatíveis tanto com os de transporte quanto os fixos na unidade vermelha, né? Se nós tivermos que fazer um transporte de um paciente à tomografia ou até mesmo a CTI, os monitores são compatíveis, eu não perco os dados que eu tenho nele, né? No multiparâmetro que está ali na parede. Se percebeu e se notou também que o uso da linha arterial invasiva está sendo feito com maior frequência na UV também. Até um tempo atrás não era assim de muito costume, até porque o paciente às vezes ele não ficava tanto tempo ali, né? Hoje se usa muito mais, se o paciente realmente ele é grave, estamos puncionando mais, né? Então eu acho que para a enfermagem não vejo maiores problemas, assim, eu acho que a gente tá bem, assim, tá dominando essa parte. Esse é um relato importante porque também isso faz parte de uma evolução do cuidado, né, Thaís? Muito importante essa evolução porque a questão do acesso natural, das drogas vasoativas, da monitorização, né, isso otimiza o manejo do paciente até que, enfim, e a gente percebe isso ao longo dos últimos anos, que a gente tem conseguido resolver muitos quadros de sepse, de choque séptico, dentro da própria emergência. Isso. Exatamente, isso é reflexo desse cuidado de todos nós e do manejo ótimo, e é importante sempre a gente ter essas sinalizações de vocês da enfermagem, no objetivo de que a gente acabe sempre prezando pelo manejo ótimo, né? A gente até sinaliza a equipe às vezes, né? Muitas vezes a gente sabe que está corrido ali, que a equipe tem muita coisa para fazer, tem poucos residentes ali, enfim, só que a gente acaba sinalizando, olha, esse paciente seria legal, seria mais adequado a gente manter, né? A gente colocar uma linha arterial nele, embora talvez ele não tenha leito logo no CTI, mas para a gente ter uma melhor mensuração, né, se ele está com uma droga vasoativa e não está respondendo bem muitas vezes, né? Perfeito. Então, eu acho que
Eu acho que acesso central é 100% dos pacientes que sobem com sepse grave ou choque séptico. Sepse grave, agora o termo caiu por terra, o intensivista ainda usa como rotina, mas os pacientes que sobem com sepse ou com choque séptico para o CTI, 100% dos pacientes da UV sobem com acesso central já colocado. A linha arterial tem uma variabilidade grande, e eu acho que muito também é de uma capacidade que o TRR desenvolveu junto com a UV nos últimos anos de dar um fluxo rápido para o paciente que está iniciando vasopressor e que está progredindo vasopressor. O que a gente vê com frequência é o médico da UV ligando e perguntando quanto tempo vai demorar esse paciente para subir, vai subir no próximo turno, vai subir nas próximas horas, e se a gente diz que não vai subir, a gente tem notado que aí sim se passa a linha arterial e se inicia um manejo mais invasivo. E se a gente se compromete de subir o paciente rapidamente, aí a linha fica para ser passada no CTI, até mesmo por segurança e porque é um ambiente mais controlado. E acho que tem sido bom, não vejo que a gente precise mudar isso, acho que está bem adequado e a gente funciona bem assim mesmo. Acho que o acesso central é premente e vem antes mesmo. E a linha arterial, ela pode ficar para um segundo momento quando a gente não tem uma previsão de menos de 2 horas para subir o paciente, que na maioria das vezes a gente tem, mas agora na pandemia a gente tem ficado com mais pacientes represados na UV. Então, acho que sim, acho que nesse momento em que a gente tem um time, assim, o paciente chocou, vai iniciar vasopressor, se ele não, nas próximas 2 horas não vai estar no CTI, acho que a gente pode colocar como um limite de tempo, assim, e a gente está sempre à disposição para discutir também, caso precisem que a gente desça e veja o doente, o TRR está sempre disponível também para fazer isso, e a gente pode discutir também os casos, sem problema nenhum. Eu abro agora para questionamentos mais pessoal, além das perguntas, enfim, que eu já fiz do ponto de vista assistencial, para todos os colegas da enfermagem, colegas da equipe multiprofissional, colegas médicos contratados, residentes, fiquem à vontade para as perguntas, para então nós vamos completar daqui a pouquinho 1 hora para a gente poder finalizar então a reunião, tá? Por favor, fiquem à vontade. Boa noite, Thaís. Boa noite. Oi, Tavares. Tudo bom? Boa noite, professor. Eu tenho só uma pergunta, assim, que ela é... Primeiro, eu acho bacana porque eu comecei a usar o QuickSofa assim que saiu, botei no nosso protocolo lá de aborto infectado, e aí, historicamente começou, né? Não, a gente não pode usar isso, absurdo, não sei o quê, que bom que agora a gente está dentro da mesma linha que vocês, certo? Bom, uma pergunta que surgiu, assim, ela é bem simples, até por questão dos acadêmicos, que uma coisa que eu vejo é eles botarem assim sobre preenchimento capilar, certo? Botar isso sobre preenchimento capilar. Eu acho assim, tendo o QuickSofa, vendo essas coisas, qual é a importância que tu dá isso naquele paciente que está chegando agora, tá bom? Ali na beira do leito, ele está chegando agora na UV, ou ali no box. Como é que vocês veem isso aí? Tendo a gente já a pressão dela, frequência respiratória, frequência cardíaca. O TRR, ele utiliza muito o tempo de enchimento capilar beira-leito, Savares. Tem um estudo grande, se eu não me engano, de 2014 ou 15, eu até procuro para te enviar depois, que faz uma correlação de proporção direta entre elevação do lactato e tempo de enchimento capilar. Então, que tem uma correlação excelente, inclusive. Então, acima de 3 segundos, 4 segundos de enchimento capilar, existe uma correlação bastante grande com a elevação do lactato e, por sua vez, com hipóxia celular. Então, o TRR de rotina utiliza tanto na avaliação inicial do paciente quanto na avaliação sequencial, depois da reposição volêmica, o tempo de enchimento capilar. E associado a isso, coleta gasometria com lactato também, mas como a medida do tempo de enchimento capilar é na hora e se faz em segundos, ela é muito válida para nós, até para a gente ter ideia de
de que gravidade de disfunção hemodinâmica a gente está diante, né? Um paciente com tempo de enchimento capilar de 5, 6 segundos é um paciente gravíssimo, que deve ser ressuscitado muito rápido e deve ter as coisas feitas muito imediatas para que a gente consiga resgatá-lo. E provavelmente já está numa fase mais evoluída do choque e o lactato provavelmente é bastante alto. Então, tem sim uma correlação com a disfunção hipóxica celular, e tem uma correlação com hiperlactatemia bem importante, já documentada. A gente usa bastante, e em lugares em que a gasometria não está disponível, em lugares do interior que não existe gasometria, o tempo de enchimento capilar, ele pode substituir, e a melhora do tempo de enchimento capilar após a reposição volêmica é um grande marcador de que o paciente respondeu à tua reposição. Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento? Para então nós podemos encaminhar o fechamento da reunião. Zé, posso fazer uma pergunta? É a Helena aqui. Boa noite a todos, Helena, pessoal. por favor, boa noite. Não sei se a gente continua monitorando especificamente os dados da emergência, porque era uma query que o Rafael Nicolaides trabalhava, era meio confusa, assim, de mexer, e tem, já que os dados que vão para o ILAS, né, os dados nossos do protocolo de sepse conjunto do hospital não conseguiam pegar todos os pacientes que a gente atende na emergência com sepse, enfim, o suspeita de sepse. Então, não sei se o Daniel sabe, eu sei que ele está com problema no PC, né? Ou tu sabe se a gente continua monitorando especificamente o tempo desses porta-agulha desses pacientes, ou porta-dispensação, na verdade, que era o nosso indicador, né? Continua monitorando, sim, Helena. E a gente tem esse tempo? Esse é o número mais recente que eu não tenho, mas a última vez que a gente sentou e revisou o número, a gente estava dentro do alvo, absolutamente dentro do alvo da literatura, que girava em torno de 1 hora, nesse tempo, na mediana de 1 hora do tempo de dispensação. Legal, beleza. Acredito até que ele possa ter caído, se a gente for reavaliar agora. Claro, tem o cenário todo da pandemia, enfim, mas acredito que tenha caído esse tempo, mas isso a gente vai resgatar e depois repassar para vocês todos. Na enfermaria, a gente melhorou bastante depois dos PICs, viu, Helena? A gente melhorou bastante. A gente caiu de uma média de quase 3 horas para o início, para a média indicada pela literatura menor do que 1 hora, estava em 45, 50 minutos o último tempo mensurado da enfermaria também. E o PICs ajudou muito no sentido de liberação rápida do antibiótico. Eu vou lembrar para vocês que quando a gente fez esse projeto na emergência, que começou realmente em 2016 e foi até 2017, a gente chegou a diminuir letalidade de sepse no hospital, em todo o hospital, Exatamente. Porque esse paciente entra na emergência, né? Então, realmente, o impacto que a emergência tem, né, é bem importante. Bom, pessoal, eu acho que completamos 1 hora já, né? Eu queria, em nome do Serviço de Emergência, te agradecer, Thaís, mais uma vez aí pela participação conosco, né? Agradecer a todos aqueles que participaram aqui conosco. Essa aula ficará gravada. Aqueles que tiverem interesse de que seja repassada para os demais colegas das suas equipes, aí façam contato comigo, que eu compartilho com vocês, tá? E já deixo de antemão o convite para a nossa próxima aula de protocolos na emergência, que serão os protocolos da equipe da gastroenterologia, e nós começaremos por hemorragia digestiva no dia 13 de outubro, se não me falha a memória. Hemorragia digestiva com a equipe da gastro, também mais um dos protocolos e linhas de cuidado que nós vamos revisar e apresentar e discutir com todos vocês, tá? Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos, muito obrigado, Thaís. Perfeito, Zé, obrigada a todos, boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite.